Gravando, bom dia a todas e todos. Então, hoje vamos para a nossa primeira aula sobre CTS, sobre o assunto da disciplina, que tem a ver com a ementa, que é o que está no projeto pedagógico, que são nossos objetivos. E nessa aula eu quero apresentar qual que é um debate sobre ciência e tecnologia, sobre as definições de ciência e tecnologia e, por consequência, a relação de ciência, tecnologia, cientistas e tecnólogos, instituições produtoras de ciência e tecnologia com o restante da sociedade. A minha perspectiva aqui sobre esse assunto, ela vem muito da minha formação, né, e da minha área de trabalho. Então, como eu disse também, eu sou professor do curso de Políticas Públicas e tenho uma formação, né, de mestrado e doutorado especificamente em política científica e tecnológica, e que trata dessas, além das questões mais práticas, das questões mais explícitas, né, de política, de ciência e tecnologia, também de questões conceituais, né? Então, na verdade, toda política de ciência e tecnologia, seja ela pública, seja ela privada, ela sempre vai estar baseada em alguma definição do que é ciência e tecnologia, né, e de como isso se relaciona com a sociedade. Por exemplo, qual que deve ser o padrão de financiamento da ciência e tecnologia, ou qual que deve ser o controle social sobre a produção de ciência e tecnologia, como a ciência e tecnologia ela deve ser divulgada, como ela deve ser ensinada para a sociedade. Então, tem uma série de implicações nessas definições de ciência e tecnologia. Então, o que a gente vai tratar nessa aula aqui e que vai permear o nosso curso é justamente o debate e por isso eu escolhi essa bibliografia aqui que a gente leu hoje, que como eu disse na primeira aula também, é um livro que vai vai mais ou menos orientar nosso percurso aqui na disciplina, explorar os autores desse debate sobre a definição do que é ciência e tecnologia, né? E esse debate ele está presente em todas essas dimensões que eu estava dizendo aqui, seja a dimensão de política científica e tecnológica, seja o funcionamento das instituições, então a nossa universidade, a gente percebe esse debate em uma série de temas, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, assuntos como excelência e inclusão, né? Então é bem emblemático isso, né? Na verdade é o nosso logotipo de universidade, né? A Universidade Federal do ABC é uma universidade de excelência com inclusão, mas para muitas visões, essas duas dimensões podem ser consideradas excludentes, né? Então você teria em uma universidade mais elitista, que tem menos alunos, que é mais dedicada à pesquisa, que seleciona aqueles discentes considerados mais aptos para aprender ciência, você teria um padrão de excelência maior. Isso está na cabeça de muitos, e a gente não vai nem entrar no mérito dessas questões por hora, mas porque eu estou colocando isso como exemplo do debate, mas a gente pode retomar isso e debater esses temas específicos, né? Mas isso reflete uma visão que eu diria que é a mais tradicional, a mais estereotipada, mais convencional sobre ciência e tecnologia, que é diferente de uma visão
que ressalta o valor da inclusão numa instituição de ensino de ciência e tecnologia, que vai pensar o que é e o que deve ser ciência e tecnologia, a relação com sociedade de uma perspectiva bastante diferente. Então, por exemplo, esse é um debate, né, que as concepções de ciência, elas estão por trás, na verdade, elas estão fundamentando esse debate. E aí, de uma maneira geral, né, eu queria destacar também outra particularidade das ciências sociais, e que eu acho muito interessante, que é analisar, isolar e destrinchar as teorias que estão por trás de muitas das nossas concepções, né? Então, às vezes a gente ouve muito, né, como cientista social, como acadêmico, as pessoas falarem que a teoria pode ser uma perda de tempo, né? Para que isso? A gente tem que ir direto na descrição ou na intervenção nos fatos, né? Mas o que talvez essas pessoas não percebam, né, é que todas as nossas concepções sobre uma série de questões sociais, de campos sociais, seja ciência, seja arte, seja economia, seja a política, no fundo a gente tem alguma teoria que está fundamentando essa visão. Porque as teorias, elas se difundem, a gente não precisa aprendê-las formalmente para absorvê-las. Então, quando eu digo que, bom, o ensino superior, ele tem que ser pago, né? Então, de acordo com a capacidade dos indivíduos, no fundo, eu estou transmitindo aí e baseado numa teoria liberal de sociedade, né? Numa teoria em que a competição é o fator que explica o progresso e etc., que é algo ali do século 18, 19, e que isso é outra característica das ciências sociais. As teorias, por mais remotas que elas possam estar no tempo, né, elas permanecem, elas se mantêm e mantêm os fundamentos de definições sobre o mundo social. Então, nós vamos olhar as teorias sobre ciência e tecnologia aqui. E de uma maneira, claro que é sempre que a gente chama também de reducionismo, né, que é uma simplificação da realidade, de uma maneira um pouco simplificadora, nós vamos classificar essas teorias, né, e de acordo com a nossa leitura aqui em teorias diferenciacionistas e antidiferenciacionistas. Na verdade, o que o texto propõe, né, e é o que o livro vai fazer, mostrar, né, como essas teorias, elas estão por trás de uma série de ações reais, né, dentro da sociedade, e como talvez o debate entre elas seja muito polarizado, seja estéril, e seja possível extrair o melhor dessas duas perspectivas, extrair elementos que contribuem para a gente entender ciência, tecnologia e sociedade e criar uma terceira visão que eles vão chamar de visão transversalista da ciência e tecnologia. Então, nosso curso vai seguir esse percurso. A gente vai discutir e ler alguns autores originais de cada uma dessas correntes, diferenciacionistas e antidiferenciacionistas, e vamos finalizar com essas teorias transversalistas, e eu espero que com isso a gente tenha uma visão mais crítica, mais fundamentada e mais consciente, né, do que está por trás das nossas convicções sobre ciência e tecnologia, porque toda convicção ela vai ter uma base teórica por trás.
Isso é uma das grandes virtudes, na minha opinião, das ciências sociais. Então, hoje, a gente vai focar justamente nesse debate. Tudo bem até aqui, pessoal? E ao longo do curso também, a gente vai retomar, porque esse assunto é nosso fio condutor aqui, da discussão. Nós não vamos ter uma discussão fragmentada, né? Eu acho que isso é importante também. Eu não vou falar, um autor hoje, né, semana que vem eu falo de outro que não tem nada a ver, né, e na outra semana eu passo um filme para a gente assistir e discute o filme. Nós vamos ter uma discussão que vai ter, né, isso é interessante vocês pensarem, até sobre os textos, né, eles têm que ter essa estrutura, por exemplo, os trabalhos finais, né, uma ideia que conduz e que leva a uma conclusão. Então, nós vamos ter esse fio condutor, né, que vai ser esse debate, a gente sempre vai voltar a retomar o argumento de um autor que a gente viu antes, contrapor o autor que a gente está vendo na outra aula, mas a gente vai tentar chegar a uma conclusão de que é possível construir uma teoria a partir da dialética, né? Então, eles usam esse termo no nosso texto. Dialética, o que é? Uma discussão entre duas posições, se não antagônicas, diferentes, né? Com diferentes pressupostos, e a partir dessa discussão se chegar a né, vamos dizer, um acordo intelectual que se construa uma terceira opinião, né, e que acrescente a esses dois polos e talvez modifique a visão desses dois polos, né? Então, é justamente isso que a gente vai tentar chegar com a perspectiva transversalista, o que não significa também que a gente esteja estabelecendo a verdade sobre ciência, tecnologia e sociedade. Então, a gente não está falando, os diferenciacionistas, né, lá nos anos 30, o Robert Merton, que bobinhos, né, os antidiferenciacionistas, melhorou, mas bobinhos também. Os transversalistas, a verdade, a luz sobre ciência, tecnologia e sociedade. Não, né, o objetivo não é esse, o objetivo é a gente entender bem, né, como a gente viu no texto do Severino, de leitura e interpretação de texto, a gente se apropriar das ideias, a gente confrontar com as nossas próprias ideias, com as nossas experiências, e a gente reforçar e talvez mudar nossas conclusões, nossas ideias sobre esse assunto. Então, por exemplo, não tem problema um trabalho que afirme uma perspectiva ou outra, um trabalho final. Não, então todo mundo tem que fazer trabalho sobre a perspectiva transversalista, senão está errado. Aqui não é certo e errado, aqui é se apropriar das ideias e discutir essas ideias. E apontar problemas, porque toda teoria em ciências sociais ela vai ter problemas. Então, é ciência humana, é uma ciência muito mais de debate, de opinião e de compreensão, de apropriação. Então, hoje a gente vai fazer isso, né, pensar também um pouco, né, dessas discussões sobre ciência, instituições e atores, pensar como isso influencia, né, tanto na política pública, que é algo que eu tenho automaticamente mais identificação e que eu acabo pautando esse assunto por política pública, mas também na dimensão da vida privada mesmo, né? Então, por exemplo, na forma como a gente consome, na forma como os produtos de consumo são apresentados, ou mesmo a influência disso na arte, né, das visões sobre ciência na arte. Então, por exemplo, como a ciência é representada
no cinema, né? Como os cientistas são representados no cinema. A gente vê que tem muito estereótipo sobre isso. E o estereótipo, ele vem de uma teoria sobre ciência. Então, hoje eu vou passar um videozinho que vai parecer que não tem nada a ver com ciência ou ciências sociais, mas a gente vai tentar analisar essa narrativa, né, que sobre ciência, sobre cientistas, e como essa narrativa ela está muito embasada por visões teóricas sobre esses elementos sociais. Vou tentar, né, se a gente tiver tempo, introduzir o autor mais importante dessa corrente diferenciacionista, que é o sociólogo Robert Merton, e a gente vai retomar isso na próxima aula, que a gente tem a leitura de um texto original do Robert Merton sobre ciência, que a gente vai problematizar esse texto, a gente vai discutir com base no contexto em que ele escreve o texto, e a gente vai retomar isso na próxima aula. Então, hoje é muito mais uma introdução dessa concepção diferenciacionista do Merton, que é muito importante, que está no texto, mas isso a gente retoma na próxima aula. E pensar, né, talvez, como é que a gente poderia elaborar textos. Aí eu trouxe alguns exemplos de uma notícia e um trecho de uma entrevista que falam de ciências, mas que não fazem referências diretas a teorias, né, qualquer uma dessas correntes, mas que a gente identifica essas ideias nessas, vamos dizer, narrativas sobre ciência que eu selecionei. Então, é bem isso que a ideia, né, é alguém ali no Conhecendo os Alunos sugeriu, né, que eu tivesse mais, que eu detalhasse mais o que vão ser os trabalhos finais. Então, a gente vai fazendo esses exercícios durante as aulas teóricas, que são exemplos de como é que podem ser os trabalhos finais. Então, eu vou correr um pouquinho aqui com a aula, né, para dar tempo da gente fazer isso no final. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu sempre começo a aula, e hoje eu até esqueci, com alguns assuntos mais do curso, mais práticos, né? Então, todos viram que a Graziele, nossa monitora, aproveito aqui para agradecer publicamente e gravado, vai ficar no YouTube, meu agradecimento para ela por ter elaborado ali um espelho da nossa disciplina no Moodle. Eu sei que é muito mais prático, principalmente, eu vi também nas fichas que muita gente usa, acompanha pelo celular, né, então parece ser bem mais fácil de acompanhar pelo celular, então a gente trabalha aqui com as duas plataformas, né, e isso era uma solicitação frequente, né, e ainda bem que a gente tem monitor nessa disciplina, porque não teria tempo de fazer isso. Mas, então, temos as duas plataformas. Então, aqui, né, vocês são meus clientes aqui, dos meus serviços, né, e aqui o freguês, às vezes, tem razão, tá? Então, a gente atende essas sugestões. Outras sugestões que surgiram aqui eu dei uma passada de olho ali no Conhecendo os Alunos, né, chamar outras pessoas, né, talvez outros cientistas para narrarem experiência. Eu posso tentar fazer isso. Talvez até vocês mesmo possam propor de trazer alguém, né? Então, sintam-se à vontade de fazer uma proposta dessa. Alguém falou de deixar as fichas, preenchimento das fichas de leitura para o fim de semana, né? Então, necessariamente, sempre vai ter o fim de semana para isso, porque eu dou uma semana depois da aula correspondente para o preenchimento da ficha de leitura. Então, tem tempo suficiente, mas o ideal é que seja antes da aula. O pessoal que
né, fez essas sugestões. Se quiser explicar, esclarecer aqui, eu vou passar rápido, tá? Mas levanta a mão que eu passo a palavra aqui, ok? Alguém falou também que o peso para o trabalho final está hipervalorizado, né, com as oficinas intermediárias. Eu acho que a nossa forma de avaliação, né, claro que também eu vou considerar a participação nas demais atividades, então eu vou ter o registro de postagens no fórum, então eu vou ter, eu vou saber mais ou menos quem que participa mais das aulas, mas isso também não pode ser, né, principalmente nas atividades síncronas aqui presenciais, eu não vou considerar um critério de avaliação, porque eu sei que as condições de acesso desse tipo de atividade são diferentes em função das condições de cada um e cada uma de vocês, mas no global eu consigo fazer uma avaliação de outras atividades assíncronas também, fórum, o próprio preenchimento de fichas de leitura vai ser um critério, né? Então eu achei que só o trabalho final ele dá conta disso, e as oficinas são justamente para direcionar um pouco e orientar, né, a elaboração desses trabalhos finais, para vocês não ficarem aí perdidos sobre o que fazer e como fazer. Então, vai ter uma orientação, e isso também tem um objetivo de mais transversal de aprimorar essa habilidade de escrever textos, dissertações sobre ciências sociais aplicando teoria a temas de interesse, né? Inclusive, quem deu essa sugestão falou que parece um pré-TCC, né? Eu acho que por que não, né? Eu acho que tudo que a gente faz aqui é uma preparação para isso, né? Para ter habilidade de se expressar, inclusive em texto escrito sobre o que a gente está aprendendo nas diversas disciplinas aqui. Então, tudo é um pré-TCC. Tudo porque o TCC ele coroa, né? Ele é o final de um processo de aprendizado. Na verdade, nada mais é do que um documento que vai, junto com os outros requerimentos para a obtenção do título, né, seja de bacharel, seja de licenciado, ele é uma quase que uma prova, né, de que, por isso que a gente fala em prova, né, como avaliação ou teste, de que o bacharel ele absorveu aquelas habilidades que estão propostas pelo curso. Então, a gente todo um processo de preparação. Vocês não vão aprender a fazer o TCC só fazendo matrícula em TCC. Esse é meu ponto. Vocês vão aprender a fazer o TCC durante todas as disciplinas e outras atividades, extensão e pesquisa e tudo que a gente faz aqui na universidade. Que mais? Uma sugestão que eu achei interessante, né, é fazer um registro do progresso na disciplina, né, de cada um. Eu acho que isso a gente consegue pelas fichas de leitura, e, como eu disse também, periodicamente a gente vai divulgar um balanço do preenchimento dessas fichas, né? Eu vou fazer isso com o auxílio da Grazielli, perdão. Então, eu acho que do que eu li nas fichas, né, de conhecendo os alunos, principalmente as sugestões, era isso. Não sei se alguém tem algo a acrescentar aqui, só levantar a mão ou escrever no chat. Lembrando que a participação aqui pode ser por voz, mas às vezes não dá, dependendo de onde a gente está, então pode ser por chat também, ou mesmo pelo fórum das aulas. Então, é isso que eu tinha a dizer do conhecendo os alunos daqui do Matutino. Tudo bem, pessoal?
Então, acho que era isso de avisos práticos. Então, voltando aqui para nosso assunto de hoje, que é o debate diferenciacionistas, antidiferenciacionistas. Eu vou apresentar aqui, pelo menos nessas primeiras aulas, os textos, um pouco naquele esquema, né, claro que não esgotando aquele esquema do Severino, de diretriz para análise de textos, mas vou colocar isso para a gente também ir exercitando essa técnica, né, de leitura e de compreensão e de apropriação dos textos. E que também, né, vocês fazem isso lá na ficha, no preenchimento das fichas de leitura, né? Então, respondendo aquelas questões, eu espero que isso gere uma apropriação melhor do texto. Então, unidade textual, né, como eu disse ali na aula do Severino, ela está definida no programa, né? Então, a gente está lendo a introdução de um livro e parte do primeiro capítulo. Então, o que a introdução ela faz? Ela apresenta o assunto e o fio condutor do livro. Muitas vezes, e isso eu acho muito recomendável, a introdução ela tem um resumo de todas as partes do livro, né? Isso eu acho importante também para o leitor, mas isso varia, no nosso caso aqui eles não fizeram isso, mas o índice também do livro dá uma ideia do que tem no conteúdo. Então, e aí eu queria interagir com vocês nessa parte aqui, né? Então, qual o problema que vocês visualizaram nesses textos? Né? Quais são as questões centrais que vocês visualizaram? O que provocou os autores a escrever? Por que eles estão escrevendo isso e comunicando essas ideias para a gente? Professor, uma das coisas que mais são gritantes, assim, para mim, na introdução, mas eu nem acho que isso seja um dos temas, exatamente um dos pontos centrais dele, mas é que, lendo no nosso contexto, para mim fica muito forte, é como esse debate, principalmente nos anos 70, cria uma tendência anti-ciência dentro da própria academia. Uma tendência anti-ciência ou de questionamento de uma visão da ciência. E eu acho que aí talvez a polarização tenha dificultado um pouco essa compreensão mútua, né? Então, talvez aqueles cientistas, vamos dizer, mais ortodoxos ou mais tradicionalistas, vão dizer que vamos adotar esse termo já mais diferenciacionistas, eles vejam isso realmente como um ataque à ciência. Mas, na minha visão, é algo que acaba fazendo a gente entender melhor, né, o próprio funcionamento das instituições científicas. Também, né, tem muito, né, todo conservadorismo, né, ele tem algum interesse por trás, né, na manutenção das estruturas como elas são. Então, isso também acaba... e esse é um ponto central, né? Isso acaba influenciando a forma como a ciência é gerida, né? Então, nessa perspectiva, as instituições científicas teriam menor autonomia, né, sobre recursos, sobre gestão de recursos. Então, isso também tende a motivar essa ideia de que, né, esse questionamento dos fundamentos da ciência é uma visão anticientífica, né, uma visão anti-ciência. Por outro lado, também, esse questionamento, ele pode ser muito radical e ele pode chegar no relativismo, né, intelectual. E dizer que, né, tudo é discutível, então todo fato científico ele é produto de interesse, ele é socialmente determinado, isso também não ajuda em nada a gente entender
que tem elementos de uma racionalidade universal e de uma objetividade na ciência, e que as próprias instituições científicas, elas tratam de ter um controle sobre isso, né? Então, por mais que essa racionalidade e objetividade, ela seja provisória, né, o próprio fato de reconhecer isso como provisório já é um ganho para a ciência, né, de reconhecer o quê? Que sempre, né, o que é científico é o que está aberto à discussão, é o que pode ser falseado, né? Então, o que não pode ser discutido, não pode ser falseado, é religião, é ideologia, é algo que não, né, que seja mais... É por isso que a gente fala em fundamentalismo, né, que seja baseado em fundamentos que não são discutidos. Mas a gente vai ver que a ciência, e para ela funcionar, isso a gente vai ver no texto lá do Thomas Kuhn, ela também precisa de uns fundamentos que são muito difíceis de se mexer, né? Então, entender isso, né, que, por um lado, a ciência tem fundamentos, tem uma objetividade, tem uma racionalidade, mas, por outro, né, isso é algo que não é definitivo, não é estabelecido como, né, não está gravado em fogo na pedra a ciência, ela é sujeita a mudar. Então, eu acho que e é justamente esse debate que eles colocam como algo que tem que ser harmonizado, vamos dizer, essas duas opiniões que são muito polarizadas, né? O Leonardo aqui ele está dizendo que a escrita do livro está muito relacionado com a virada epistemológica e a visão de ciência, o tipo de conhecimento que ela pode produzir, né? Quais os limites da ciência, né? Então, por exemplo, foi o debate que a gente fez na aula passada, né, sobre será que a ciência é suficiente para decidir sobre a regulação sobre aborto legal? Então, qual que é o limite? A ciência tem todo esse poder para chegar à decisão dessas questões mais políticas, de direitos individuais, ou isso é um negócio que é perigoso, né? Então, a gente pode cair aí numa tecnocracia, num sistema de burocratas, cientistas que vão decidir tudo o que a gente vai fazer. Então, tem os limites, né? Por outro lado, a gente entra numa discussão, por exemplo, vamos pegar uma coisa mais atual, como a vacinação obrigatória, né? Então, nesse caso, a vacinação obrigatória, por ela ser algo que a ciência determina que é o melhor para a sociedade. Isso é autoritarismo ou não é? Então, esses que são os debates, né, que a gente pode pensar, que eu acho que é disso que o Leonardo está dizendo, né, com virada epistemológica. Então, eu acho que virada epistemológica é um pouco superar aquela ideia da ciência da modernidade, do positivismo ali do século XIX, que era um outro ambiente, uma outra concepção de ciência, de que a ciência é o único meio para trazer as verdades absolutas sobre a natureza, sobre a sociedade, e também para prescrever o que né, deve ser feito em relação à natureza, em relação à sociedade, né? Então, eu acho que essa virada epistemológica, né, a gente pode dizer que é a pós-modernidade, que é a contestação de tudo aquilo que a modernidade considerava como certo, ela traz alguns questionamentos, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, questões tecnológicas aí, né? Então, a Revolução Verde, né, do começo do século, ali, uso de fertilizantes, uso de pesticidas, uso de agrotóxicos, aquilo tudo era garantido como a única forma segura de
produzir segurança alimentar de acordo com a ciência e tecnologia. Isso, ao longo do tempo, um acúmulo de problemas mostrou que não necessariamente, ainda que seja ainda uma questão bastante polêmica, né? Então, eu acho que é isso, né? O Leonardo tá concordando aqui comigo, né, que é romper com essa ideia de que a ciência é a verdade absoluta. Né? Porque o positivismo, na verdade, ele foi um pouco isso, né? E principalmente aí, fim do século XIX, começo do século XX, a ciência, ela quase que substitui a religião, né, como uma orientação para a conduta social e para a própria descrição da natureza, né, e ao descrever a natureza, sobre como se pode interferir na natureza. E eu acho que em alguns casos, né, o conhecimento científico, ele teve um poder muito grande e acabou gerando efeitos que os próprios pós-modernos, né, eles mostraram, né. Então, se a gente pensar, né, comportamentos sociais, como, por exemplo, e a gente vai discutir isso, o racismo contemporâneo, ele é fruto de uma ideia moderna de eugenia, de que se conhece, né, da ciência dos eugenistas ali, que estabeleciam verdade sobre o ser humano, quem são os seres humanos mais aptos, quem são os menos aptos, né, e que estava muito contaminada por uma ideologia de dominação social, dominação colonial, e que deixou aí efeitos que estão até hoje em ideias racistas, né. Então, o racismo, ele não é uma coisa antiga, né? Então, a escravidão por raça é uma invenção moderna, né? As escravidões na Idade Antiga, né, pelo menos alguns registros dizem, era por dívida, por guerra, não tinha nada a ver com etnia, com cor de pele, né? Isso começa na Idade Moderna, isso vem junto com o capitalismo, isso vem junto com o mercantilismo, com o sistema colonial, com o tráfico de escravos, e, de certa forma, a ciência, ela se adequa a essas ideologias e produz todo um conjunto de teses que a gente chama de eugenistas sobre o ser humano, sobre raça, e que acabam sendo uma justificativa, né, desse sistema mundial, né? Então, essas coisas que geram essa desconfiança na ciência. Então, a gente vai discutir bastante isso na aula que vem, que a gente vai falar um pouco de ciência nazista, que é algo que o Merton vai criticar. Né? Então, alguém viu alguma outra questão que provocou os autores? Né? Então, a Bianca está falando aqui da arte nazista, né? Então, justamente essa, adiantando a discussão do texto do Merton, né? Que o nazismo, como um sistema totalitário, como todo totalitarismo, ele tenta influenciar e direcionar todos os campos de produção social, né? Inclusive a arte, inclusive a ciência, a propaganda, a indústria, a tecnologia, e essa que vai ser a discussão, né? Então, como, né, a ciência, ela não é imune, como os diferenciacionistas pensam, a ideologia dominante de uma época. E o nazismo é um caso extremo disso, né, mas não necessariamente ele é o único. Ele é um caso que, inclusive, a imposição era violenta, né? A imposição não precisa ser violenta. Então, a hegemonia que funciona, na verdade, ela não usa violência. A hegemonia que funciona, ela é aceita sem ser percebida. Você não precisa apontar uma arma para ninguém para impor uma ideia hegemônica de verdade. Então, é essa que vai ser a nossa discussão aqui da próxima aula. Então, voltando aqui ao problema, né? Na minha leitura, né, o problema que provocou os autores é justamente esse debate que eles consideram um pouco produtivo, né, de diferenciacionistas, e
antidiferenciacionistas. Então, é por isso que eles vão desenvolver o texto, né, descrevendo essas concepções predominantes e, na introdução, principalmente, como acontece esse debate. Então, toda a argumentação, os exemplos que eles colocam vai girar em torno disso. E no capítulo 1, eles começam a detalhar, a se aprofundar mais na perspectiva diferenciacionista, apresentando as ideias do Robert Merton, o trabalho do Merton, que é o autor que influenciou toda essa corrente. E aí, tem um problema aí, né? E que eu acho bom a gente esclarecer, que o que eles estão querendo dizer não é que o Robert Merton inventou essa concepção sobre ciência, e a partir do Robert Merton isso se difundiu pela sociedade, entre os cientistas, nas políticas científicas, né? O que o Robert Merton fez foi organizar uma série de ideias que já existiam, né, sobre ciência, mas colocar aquilo num formato de teoria sociológica. Então, toda aquela ideia de que a ciência é neutra, universal, de que as instituições científicas, elas garantem o funcionamento correto da ciência, etc., que a gente vai ver, tudo isso já existia na sociedade. O que o Merton fez foi sistematizar isso em termos de uma teoria sociológica. Então, é bom a gente não confundir isso, né? Então, as ideias já existiam, né? Não é que o Merton criou, inventou. O que ele fez foi sistematizar. Tudo bem? Então, quais que são as ideias, né, as hipóteses e as teses centrais desses trechos, desse texto que a gente leu? Que existem, né, não existe uma visão homogênea sobre o que é ciência, a relação de ciência e tecnologia com sociedade, né? Isso é polarizado, isso são ideias que entram em conflito, então isso é uma primeira ideia interessante, né, porque a gente tende a falar de ciência como algo que é uma ideia, como é que eu posso dizer, uma ideia, um consenso, que existe um consenso sobre o que é ciência, tecnologia, e qual a relação com a sociedade. Não existe, né? Então, quando a gente, né, isso aparece muito claramente, por exemplo, quando a gente fala de extensão universitária na universidade, né, como é que deve ser a relação da universidade com empresas, né, como é que deve ser a relação da universidade com a sociedade em geral, como é que deve ser o ensino das ciências, né? Então, se deve ser um ensino mais rigoroso, fechado, em que tem que fazer prova difícil, tem que sofrer, tem que suar, ou se é algo mais, vamos dizer, em termos de teoria da educação, mais construtivista ou mais freiriano, né? Então, se a gente tem que ter, né, ou mais rigor ou mais amor, né, no ensino da ciência. Então, isso está relacionado com as visões de ciência, e são coisas que interferem na vida de todos nós, né, nas nossas relações dentro da universidade. Então, na minha relação com colegas, ou na relação de vocês com o professor, né, então, aquele professor mais rigoroso, né, o professor daquela matéria difícil e que todo mundo tem medo daquela matéria e sabe que vai sofrer, que é difícil, tem uma visão sobre ciência particular, né? Então, tem influência na nossa vida, é isso que eu estou querendo dizer. E tem a ver com essas visões que estão, né, na base desses problemas. Outra tese, né, é a influência do Robert
Merton, né? Então, ele sistematizou, né, ideias que, na verdade, são o senso comum, né, são a visão mais comum sobre ciência. Então, talvez essa visão antidiferenciacionista, ela seja menos comum e talvez por isso ela seja considerada até anticientífica, né, porque ela questiona, né, alguns desses pressupostos. Né. Então, o que é interessante do Robert Merton é isso, que, primeiro, a teoria, a gente vai falar mais do autor na aula que vem, né, mas a teoria é muito bem feita, é muito bem construída e faz muito sentido, se a gente pensar, né, o que explica, né, essa estabilidade da ciência, né, desde da era moderna, essa expansão da ciência, e esse poder que a ciência tem de explicar e de ditar condutas sociais. Então, é algo que talvez seja comparável com o papel que a religião teve por muito tempo, e acaba substituindo a religião como fonte de autoridade social. Então, como é que, por que na modernidade, né, então você teve ali ciência grega, ciência babilônica, ciência dos egípcios, mas não teve essa estabilidade, nem essa expansão, né, a gente olha ali, teve um período ali, mas nunca foi uma força dominante como é. Então, acho que o Merton explica muito bem isso, né, como é que isso acontece, e tem a ver com a ideia de modernidade, né? A gente vai ver isso depois. Tudo bem, pessoal, aqui com as teses e as ideias principais? Os autores, se vocês pesquisarem na internet sobre eles, vocês vão ver que são sociólogos da ciência, né, franceses, são bem influentes. Um deles, na época da publicação do livro, era diretor de pesquisa, acho que talvez o maior centro de pesquisa ali da França, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS. Também outro sociólogo importante, um professor da Sorbonne, outro professor de Bordeaux, das universidades, e que são críticos dessa polarização. Na verdade, eles são defensores do transversalismo como uma forma de explicação da ciência. Então, acho que isso é suficiente para a gente saber sobre esses autores, e que nós vamos retomar também textos deles mais para frente no curso. Quanto ao vocabulário, né, agora eu quero ouvir vocês. O vocabulário, tudo bem? Ou tem muita coisa, né, tem algumas palavrinhas ali, eu acho que, né, são mais difíceis, mas que inclusive eu anotei aqui, mas o texto, né, é aquele texto que a gente consegue passar por cima e seguir, né, e compreender, ou não. O que vocês acharam? Isso eu olho aqui o chat. A Bianca está dizendo que é tranquilo, né? Alguma palavra ou outra, mas dá para seguir. Eu acho que é bem claro o texto, né? Eu gosto desse livro porque ele é didático, né? Ele coloca ali o que a gente quer discutir é isso, e a gente vai chegar nisso, né? Então vamos discutir diferenciacionistas, e chegar no transversalismo, e é bem introdutório, como a Ellen está falando aqui. Então, aí ele desenvolve, né, vocês percebem a estrutura do texto. Então, só parando um pouco aqui, porque ele se utiliza de alguns termos em outras línguas, né? Que é um texto, né, e a gente vai ver isso, de que o cientista, ele é um escritor que tem um público bem direcionado, né, então, isso, principalmente a gente pensando que a nossa ciência, ela é compartimentalizada, ela é disciplinar,
existem caixinhas, né? Então, o cientista, ele escreve para outros cientistas da sua área. E muitas vezes esses termos estrangeiros são conceitos mais ou menos conhecidos e dominados numa determinada área. Né? Então, por exemplo, dialética é um deles. Né? Então, dialética é um termo da sociologia. E em outras áreas também. Então, o cientista, isso é curioso, né? Ele é um produtor de textos que consome os seus próprios textos. Né? Então, a gente escreve já mais ou menos sabendo quem vai ler, que é da nossa área, e até meio que sabendo a crítica que vai vir, né? A discussão que eu estou tocando ali. Então, é por isso que às vezes aparecem esses termos aí meio estranhos, né? E também porque é estilo também de escrita, né? Então, talvez sociólogos franceses aí sejam mais, né, rebuscados na escrita. Então, tem texto, né, de Bruno Latour, por exemplo, outros sociólogos da ciência, que são bem difíceis de entender, e a gente precisa estar um pouco dentro do campo. Então, eles vão, né, e também são recursos de argumentação. Né? Então, o texto de ciências sociais aplicadas, ele tem isso. Ele é uma argumentação. Eles estão tentando convencer a gente, como leitores, de que existe esse debate, de que existem posições diferentes e que é possível superar esse debate. E aí a retórica é muito importante nos textos de ciências sociais aplicadas, e o uso de alguns termos, ele chama atenção, né, para o argumento, ele reforça, ele valoriza o argumento. Então, tem essa questão também do uso retórico das figuras de linguagem. Né? E também a Bianca está dizendo que é uma questão de tradução, né? Então, tradução sempre é um problema, pessoal. O ideal mesmo sempre é ler o original, né? Porque a tradução é o problema do telefone sem fio, né? Então, o tradutor vai entender de um jeito, vai traduzir de um jeito, por isso que a tradução tem que ser especializada. Né? Não basta saber inglês para traduzir, ou francês, o texto de uma área, você tem que ter conhecimento um pouco da área também, senão você vai, às vezes, inverter o sentido ali do que o autor está dizendo. Então, é o que a Bianca está falando, que às vezes não tem, né, uma tradução no original. Então, muito problema de texto. Tem gente que diz que não dá para filosofar direito se não for em alemão, por exemplo. Você tem que saber alemão, senão você não entende Schopenhauer, senão você não entende Nietzsche, porque alemão tem termos únicos. Né? Um exemplo, né, da minha área. Por exemplo, política, para a gente é política, né? Seja política pública, seja política no sentido do debate, política eleitoral, política partidária, seja políticas privadas. Né? Em inglês você tem 3 termos para política, né? Policy, que é mais relacionado à política pública, politics, que é o debate político, e politias, que são instituições políticas, né? Porque, né? Isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com talvez a própria antiguidade do sistema político democrático ali da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Mas a gente não tem a gente acaba tendo que definir, por exemplo, quando eles estão falando de policy politics, para eles são coisas completamente diferentes. Né? Para a gente é tudo política. Né? Então, realmente tem essas questõezinhas de tradução. Voltando aqui para o nosso texto, né? Então, como é que, né, eles vão elaborar, né, eles vão ser provocados por um problema que eles vão deixar ali subentendido no texto, né? Então é muito comum os problemas
não estarem explicitamente colocados nos textos. Eles vão elaborar teses que vão tentar responder a esses problemas, né, que eu coloquei aqui, e como é que eles vão responder a isso? Né? Simplesmente dizendo o que eles pensam? Não, eles vão dizer o que eles pensam, desenvolvendo a partir de conceitos, e também eles vão colocar, além desse raciocínio do desenvolvimento, exemplos de argumentação, ideias secundárias, né, que reforçam essas ideias. Então, talvez o principal caso que eles colocam aqui para a argumentação deles são os casos de controvérsias e de exemplos que aconteceram nesse debate, né? Então, e que eu vou falar aqui do episódio lá do Alan Sokal, né, dos estudos pós-modernos, né, e também eles vão falar do caso Lysenko, que aconteceu na União Soviética, aquela controvérsia sobre genética mendeliana e a genética soviética, né, e tudo isso para ilustrar o debate. Então, a gente vai fazer muito isso aqui, né, então, isso que é apropriação do texto, né, então a gente pode pegar essas ideias deles e confrontar, por exemplo, com a experiência que a gente tem com uma disciplina na UFABC, né, com um curso na UFABC, ou com um debate sobre quem que pode votar para reitor no Consune, se aluno pode, se professor que tem que escolher, isso tudo, né, então a gente se apropria na nossa realidade dessas teorias, e a gente pode construir a nossa argumentação na nossa leitura. Normalmente é isso que a gente faz, né? A gente vai lendo e pensando tanto no que a gente sabe sobre aquilo, mas em outros exemplos que a gente tem daquelas ideias do que acontece realmente. Tudo bem, pessoal? Bom, então, o primeiro ponto, né, que eu acho que é fundamental aqui, é a gente definir o que é ciência, né, e eu acho que é importante a gente também dizer que nós estamos falando aqui de ciência moderna, né, então, o que é ciência moderna? É aquela que começa a se desenvolver ali no Renascimento, ela é ocidental, ela se desenvolve mais plenamente em paralelo ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, com as revoluções industriais, né, aí que ela vai explodir, né, e explodir no bom sentido, né, de se desenvolver e adquirir essa trajetória que ela desenvolve até hoje, né, e essa rapidez de evolução, né, então eu não estou dizendo que não existia ciência na Grécia, que não existia ciência no Egito, na Babilônia, na África, em países africanos, mas o que eu estou dizendo é que da maneira que a gente conhece, né, a ciência moderna, ela é um fenômeno relativamente recente, é um fenômeno aí de podemos dizer aí uns 500 anos de desenvolvimento, 600 anos, e que vai se acelerar muito a uns 200 ou 300 anos. Então, eu dou um exemplo, né, eu acho que a tecnologia, ela demonstra muito isso. Né? Então, por quanto tempo, né, que o ser humano ele dependeu de tração animal, de energia eólica, né, barco à vela, ou força humana para se locomover, né, por milhares de anos, praticamente toda a existência do ser humano na Terra, né, e agora, se a gente pensar a evolução das tecnologias de transporte, vamos dizer, desde 1886, 1886,
quando o primeiro carro com motor a explosão foi lançado. Então, hoje a gente está, né, fazendo viagem de turismo para o espaço, né, em coisa de 200 anos, algo que não aconteceu em milênios, né? Por milênios a gente dependeu de formas de transporte tradicionais, né? Então, isso mostra o quê? Que alguma coisa diferente aconteceu na modernidade. Para mim, né, é o capitalismo. Né? Então, é a ciência e capitalismo se desenvolvendo e se expandindo, né? Mas, com certeza, existem outras teses, né, sobre isso. Mas o que eu estou querendo aqui, né, não é nem discutir isso, né? Podemos, claro, se alguém tiver alguma opinião aqui, por favor, colocar aqui. Mas o que eu estou delimitando mais ou menos que ciência e que tecnologia que a gente vai estudar aqui. Essa do que a gente chama de modernidade. Né? Então, a modernidade, ela tem a ver com o surgimento do capitalismo, ela tem a ver com a consolidação de estados nacionais, né? Com certeza a política, né, essa mudança política, ela também tem uma influência sobre o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Né? Então, essa ideia de Estado unificado e de fronteiras, isso é uma coisa da modernidade também. Né? Então, eu estava falando que era o capitalismo que explica, mas a gente pode explicar também pelo lado da política, pelo lado da formação de Estados nacionais e tudo que vem dentro junto, né, dos próprios sistemas democráticos, né, da própria multiplicação de instituições com uma certa autonomia, né? Então, você não tem mais aquela coisa que era só a igreja e a nobreza, né? Você tem uma série de instituições que têm mais autonomia para se desenvolverem. Né? Então, talvez, né, essa seja outra explicação. Mas, de qualquer jeito, a gente está falando de modernidade, né, de ciência na modernidade. Então, essa ciência ela vai se desenvolver a partir de um conjunto de ideias sobre a própria atividade científica. Onde que estão essas ideias? Estão nos cientistas e nas instituições. O que são as instituições? São as universidades, são as sociedades científicas, são as disciplinas científicas e os próprios códigos, né, escritos, não escritos. Né? Então, se a gente pega um código de ética da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a gente vai ver que ali tem uma série de ideias sobre ciência, né? E de recompensas e punições para determinadas condutas dos cientistas. Então, isso vai ser tudo sendo internalizado nas instituições, né? Basicamente no sistema de recompensas e de punições para quem pertence àquela comunidade científica. Né? Então, uma das ideias fundamentais é que o método científico, a produção de conhecimento científico, ele é autônomo, né, ele é independente, ele deve ser independente de outras esferas sociais, seja a política, seja a economia, seja a cultura, né, e, portanto, ele é neutro. Né, ele é simplesmente uma descrição da realidade natural, dos fenômenos naturais e dos fenômenos sociais. O que não quer dizer também que essa descrição seja definitiva. Então, ele é autônomo, neutro e sujeito à discussão, ao falseamento. É isso que é ciência. Então, se eu digo que o universo ele surgiu do Big Bang,
eu tenho a teoria do Big Bang, isso está sujeito à discussão, né? Isso é falseável, isso pode ser aperfeiçoado, isso pode ser, inclusive, negado dentro da própria ciência, mas seguindo o método científico. Agora, se eu digo que o universo ele surgiu a partir da criação de algum Deus, né, e eu baseio isso num mito, né, e com isso eu não estou querendo desmerecer o conhecimento religioso sobre o mundo, mas o que eu estou dizendo é que isso não é discutível, né, ou é muito... não está nos princípios de uma religião discutir os fundamentos, né? A não ser em ocasiões especiais, né? Então, reforma protestante é uma delas, né? Que se discutiu os fundamentos do cristianismo, né? Mas não é comum, né? A ciência, pelo contrário, ela faz parte do que é ciência, a possibilidade de colocar em discussão. Agora, qual que é o problema que os antidiferenciacionistas vão apontar? É que, na realidade, e no dia a dia da ciência, né, essa liberdade não é tão grande assim, né, e que, inclusive, ela depende de uma hierarquia dentro da ciência, né, então, por isso que vocês não vão ver uma pesquisa de iniciação científica contestando o fundamento de uma determinada ciência. Para discutir o fundamento, para ter uma ruptura com uma determinada ciência, é um processo penoso, é um processo difícil, e muitas vezes tem um custo enorme pessoal para o cientista, né? Então, esse ceticismo organizado, né, ele não é tão cético assim. Henrique está me perguntando aqui se eu tenho na memória algum cientista atual conhecido publicamente da corrente diferenciacionista. Olha, eu acho que sociólogo, eu posso procurar, né, mas é uma visão que ela está superada. O que eu diria para você é que os discursos de política científica e tecnológica, eles são predominantemente diferenciacionistas. Então, não vamos esquecer que, por exemplo, boa parte dos dirigentes de instituições de ciência e quem tem poder sobre ciência e tecnologia, secretário estadual de ciência e tecnologia, até ministro, são cientistas. E esses cientistas têm visões sobre ciências que eles vão aplicar nessas políticas, né? Então, a gente vê muito esse diferenciacionismo nos discursos. Então, por exemplo, o próprio discurso dessa... vamos pegar, por exemplo, acho que é presidente ainda ex-presidente da SBPC, Helena Nader, não sei se vocês conhecem. Então, o discurso dessas lideranças, muitas vezes, ele é diferenciacionista, né? Então, quando a gente vê essas lideranças políticas reclamando, por exemplo, do corte orçamentário para a ciência, né? Em geral, a argumentação é de que isso é um prejuízo, isso vai prejudicar o desenvolvimento econômico do país, isso vai atrasar os processos de inovação, as áreas de saúde, né? Então, a gente vê, por exemplo, nas marchas pela ciência, né? O argumento, ele é muito, na verdade, às vezes ele é até antidiferenciacionista, porque ele é muito utilitarista, né? Mas tem no fundo desses argumentos uma ideia de que a ciência, ela tem que ter autonomia, ela tem que ter financiamento, mas mesmo, por outro lado, tem que ter autonomia
porque ela necessariamente vai produzir benefícios sociais. Então, isso e que não se discute, né, o conteúdo, não se discute o que os cientistas vão fazer, que as instituições se bastam para fazer isso. Isso é um discurso diferenciacionista, na verdade, mas agora eu não me lembro de autores que tratam disso. Tudo bem? Então, Dawkins, não sei, não conheço o pensamento do Dawkins, mas eu acho que, né, inclusive, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente discutir, mas muito do discurso ainda é diferenciacionista. Eu diria que é predominantemente diferenciacionista. A gente vê isso no dia a dia das disciplinas. A gente vê isso no trabalho científico. Por exemplo, se a gente pensar que a pesquisa nas instituições, ela é muito mais valorizada que a extensão. Então, por exemplo, eu coordeno projeto de extensão desde pelo menos 2015. E todo ano eu tenho bolsistas nesses projetos, que trabalham com a minha orientação, eu passo tarefas, a gente faz reunião, não é considerado orientação para mim. Agora, se eu orientar uma iniciação científica, eu coloco ali no meu currículo como orientação. Então, vocês percebem que isso é o sistema de recompensas? Talvez se eu focasse na pesquisa e fizesse mais iniciação científica, mais pesquisa e menos extensão, eu acho que meu currículo ia ter mais pontos. Por quê? Porque eu tenho uma ideia antidiferenciacionista de que é necessário a gente fazer extensão universitária e levar a pesquisa para a comunidade. Dentro da nossa instituição. Então, por alguns anos, eu fui pró-reitor adjunto de extensão na UFABC. E eu me lembro que, nos conselhos universitários, quando eu estava nesse cargo, a gente discutiu a obrigatoriedade de professores da UFABC não fazerem só ensino e pesquisa, fazerem também extensão, porque a gente tem um sistema de pontuação lá para nossa progressão na carreira, que é baseado no que a gente faz. E extensão era opcional. A gente conseguiu passar essa regra de que todo professor da UFABC tem que ter pelo menos um pontinho, fazer alguma atividade de extensão, não pode zerar em extensão universitária, mas você não imagina a discussão que isso levantou no Conselho Universitário. Então, por quê? Porque é uma visão diferenciacionista. Olha, eu estou aqui fazendo a minha pesquisa aqui no meu laboratório, eu não preciso prestar conta para ninguém, porque necessariamente isso vai gerar benefício para a sociedade, eu não preciso traduzir isso. E a Bianca está falando aqui, sobre a resistência à curricularização da extensão, então, eu participei desse debate também, inclusive foi uma regra que eu estava lá no conselho durante os debates, que extensão universitária seja parte do currículo de formação de vocês, de bacharéis. Porque o que é o bacharel? A gente vê como os termos também, eles dizem muito sobre essa visão da ciência diferenciacionista tradicionalista. O bacharel é um título de que você é um conhecedor de alguma área. Bacharel em ciências biológicas. Então, o TCC, o que é o TCC? Ele é uma comprovação de experiências, de competência científica. Que você conhece os métodos, que você conhece as teorias e que você conseguiu fazer um trabalho ali sobre isso. E aí tem todo aquele ritual, por exemplo, defesa de dissertação, tese, é um ritual, é uma coisa de 600 anos.
né? Ou então aquelas cerimônias em que parece que, né, o reitor bota uma batina ali, bota um chapeuzinho e faz ali o título de honoris causa. Aquilo, é Coimbra, século XVI, né? Então as coisas vão ficando, né? A teoria vai ficando e as ideias vão ficando, só que interferem na prática. É aí que está, interferem na prática. Então, a gente faz menos extensão do que deveria, na minha opinião, na universidade, por causa dessas ideias. Então, a gente não é conhecido direito na nossa região. Então, tem implicações práticas essas visões sobre ciência. Quem que levantou a mão aqui? Perdi. Alguém está com a mão levantada. Foi eu vim fazer uma pergunta sobre... Tem um projeto final, certo? Você estava falando bastante sobre essa ciência que é ligada com liberalismo, né, capitalismo. E aí eu comentei com o meu grupo do trabalho e eu queria perguntar para você se, tipo, você acha que isso é um assunto pertinente, a gente relacionar o marketing e a ciência, porque muitas coisas, na verdade, a maioria das coisas que a gente compra e utiliza e que tipo, influenciado pra gente utilizar, tipo, alimentos que a gente come que dizem que faz bom para uma dieta, mas às vezes não faz, que produtos de limpeza, tipo, de pele, que não faz bem, e, tipo, estética, farmacêutico também, tipo, pensar em doenças que, tipo, já têm a cura, mas que não são expostas, porque eles lucram com a compra desses remédios. E também a gente estava comentando muito sobre documentários. Que tem muitos documentários, tipo, na Netflix mesmo, que refutam, né, todas esses produtos. E que, tipo, de certa forma, isso gera uma controvérsia, né? Porque isso, inclusive, foi um comentário do Augusto, eu não vou tirar os créditos para mim, que eu falei sobre essa questão da relação com marketing e a ciência, e ele falou que era uma coisa também que o documentário também é científico. Então, o documentário também está quebrando essa ciência, né, de certa forma, que é exposta pra gente e a gente convive. Aí eu queria perguntar pra você se, tipo, pode ser utilizado no trabalho, porque eu não sei muito bem como que vai ser feito esse trabalho. Então, por exemplo, alguns trabalhos que eu recebo, né, nos quadrimestres, são comentários sobre documentários, por exemplo. Ou mesmo, né, a gente pode pegar um conjunto de propagandas ou uma propaganda e olhar ali qual que é a definição de ciência que está nessa propaganda. Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui, já vou passar já, né, para a gente discutir sobre isso, aproveitando aqui a ponte, né, mas com certeza, uma possibilidade de trabalho final. É que eu não sei se o trabalho final vai ser muito longo, se vai ter... Não, é uma dissertação, né? Então, tem ali o formato está lá no SIGA-A, inclusive preciso pedir para a Graziele passar para o Moodle ali, mas não é uma... na verdade, pensar então a teoria diferenciacionista fala isso sobre ciência, e tal documentário ele vai negar isso, ou ele vai confirmar isso. Porque tem por outro lado, muito documentário que tem essa visão diferenciacionista de ciência. Na verdade, né, esses documentários de história da ciência, 90% deles são essa visão cumulativa, né, da ciência. Então, a história da física, né? Então, é sempre aquela coisa. Primeiro eram os gregos, depois eram não sei quem, o Newton, e como se a coisa fosse linear e cumulativa, e não tivesse rupturas, né, nessa trajetória da história da física, né? A história da ciência está cheia disso, né? A história da ciência tradicional, né? E mesmo a educação científica, né? Padece disso muitas vezes. Então, a educação científica ela é muito, né, enviesada para esse lado diferenciacionista, por exemplo. Então, pessoal, aproveitando o comentário aqui da Ellen, como a gente já está avançado aqui na hora, eu vou fazer uma pausazinha aqui para a gente assistir um vídeo,
sobre que tem a ver com isso, marketing e ciência. E a gente vai discutir isso, e depois eu vou finalizar a aula falando um pouco mais do texto. Vamos lá. Vocês estão vendo o meu YouTube? Pessoal, vocês estão vendo alguém? Tá joia. E me digam se estão ouvindo. Porque eu estou aqui sem ver vocês. Estão ouvindo? Sim. Legal, então vamos lá. Olha esse tanto de roupa. Colorida, branca. Isso é branco por acaso? Ai. Era do Bombril. Eu mesmo. Dá licença. Toda. Olha, a senhora não precisa mais se desesperar com esses problemas. Chegou Vantage, a linha de pré-lavagem sem cloro da Bombril. É o fim das manchas e do desconforto. A família Vantage tem uma alta performance que vai conquistar o coração da mulher moderna. São 6 produtos de alta performance para todo tipo de mancha. O Vantage pré-lavagem, por exemplo, é ideal para tirar aquele encardidinho difícil de sair. Já o Vantage pré-lavagem pronto uso tem o poderoso O2, que combinado com os ingredientes tensoativos, tira manchas difíceis. Quer ver mais? Vamos pro laboratório da Bombril. Olha só essa camisa. Tá limpinha. Será? Deixa eu ver aqui. Agora, adivinha o que eu vou fazer? Não, por favor, não. Eu adoro demonstrações. Calma. Olha só. Com o Vantage tira manchas multiuso em pó, a senhora tira qualquer mancha. A gente vai fazer uma papinha, um pó e um pouco de água quente. Olha, faz espuminha. Além do poderoso O2, ele tem enzimas que dissolvem as manchas mais teimosas. Agora, é só esperar um pouquinho. E na máquina também funciona super bem, viu? Ele vem em 2 versões em pó, com uma fórmula super concentrada com enzimas. O Vantage tira manchas multiuso para todo tipo de roupas e o Vantage tira manchas branqueador só para roupas brancas. O Vantage alvejante sem cloro pode ser usado em roupas brancas ou coloridas. E combinado com sabão em pó, especializa a lavagem. Agora, mais indicado para remover manchas recentes é o incrível Vantage tira manchas. E o dosador facilita a aplicação. A linha de pré-lavagem da Bombril traz grandes benefícios para as donas de casa e ainda vai proporcionar altas margens de lucro para os clientes. Vantage tem a qualidade e a credibilidade Bombril. Então, pessoal, eu acho que coincidiu aqui com a colocação da Ellen, né, esse vídeo. A gente vê, né, eu não tenho nada a ver com a Bombril, tá, gente? Eu não estou recomendando que vocês comprem esse produto, não sei nem... Opa, perdão. Num tempo em que não existia internet, entrou no playlist aqui do vídeo, né? Entrou o rei aqui. Mas, então, pessoal, eu trouxe esse vídeo aqui justamente para a gente discutir o que tem de visão estereotipada sobre ciência, e todos esses estereótipos, eles vêm dessa teoria sobre a ciência, né? Da ciência neutra, da ciência desinteressada,
da ciência que é a melhor forma de resolver qualquer problema social, né, seja uma roupa suja, seja quanto de cobertura florestal que tem que ter nas fazendas, seja nosso próprio comportamento social. Então, que né, parece uma brincadeira aqui, mas, na verdade, eu estou querendo discutir o poder da ciência, né, e um dos poderes da ciência, ele se expressa através do marketing, né, então, a ciência, na visão estereotipada, ela acaba sendo uma ferramenta, né, para marketing, mas ela é uma ferramenta política, ela é uma ferramenta geopolítica, ela é uma ferramenta que serve para várias finalidades, é pau para toda obra. Né? Então, eu pensei em algumas questões aqui. Então, primeiro, quem que é o Garoto Bombril, né, esse personagem do Carlos Moreno, que eu acho que não passa mais propaganda dele, mas ele é uma pessoa muito famosa, histórico na propaganda brasileira, né, no marketing brasileiro. Mas quem que é esse personagem, o Garoto Bombril? O que ele é? Qual que é a profissão dele? Na maioria dos comerciais. Ele costuma fazer essa de cientista mesmo, né? Em geral, ele é cientista, né? Ainda que ele faça vários personagens, né? Super engraçado, mas o mais frequente é cientista, justamente porque os produtos que ele anuncia são produtos que têm esse apelo, né? Tecnológico, científico, que inclusive custam mais caro, né, do que um equivalente ou do que um produto mais simples, né? Então, é aquele produto de limpeza considerado premium, né, considerado melhor. E o que a gente vê, né, de estereótipos tecnológicos nesse comercial? Né, que são estereótipos sobre o cientista e sobre a própria ciência. Que aparecem em várias narrativas sociais, né? Então, pensa, por exemplo, o cinema dos Estados Unidos, né? Então, aqueles filmes de catástrofe, né? Sempre aquela historinha, o cientista que ninguém escuta, né? Aí tem ou o capitalista ou os generais ali que ignoram os avisos que ele dá, aí vem a tragédia, e ele sempre é rebelde, ou ele é excluído. Então, as narrativas são similares, são baseadas nesses estereótipos. Né? Então, tem alguns comportamentos ali do próprio Garoto Bombril que estão dentro desse estereótipo. Né? Então, por exemplo, quando ele fala, olha, eu adoro experimentos, faz bolinhas, ou então ele fica brincando ali de revolvinho com a moça, né? Aquilo ali, né, na verdade, não parece que ele tem um comportamento infantil, né, infantilizado, que ele é bobinho, porque é seu estereótipo do cientista, que é alguém fora da realidade, né, que só vive pensando na própria ciência, e que isso tem a ver com o quê? Com a neutralidade, com a pureza do cientista. Então, a criança é pura, e o cientista também. Né? Ele só está preocupado ali em desenvolver um bom tira-manchas. E isso convence. Vocês percebem que tem esse estereótipo, né? E que mais? Que recursos que eles usam ali para dizer que o produto é científico? Que o produto é confiável, na verdade. E por que é confiável? Porque ele é baseado em ciência. Uma coisa muito bizarra, eu acho, é que eles sempre falam o poderoso O2, tipo, o que é o O2? Essa substância mística da ciência que eles colocaram para você comprar o Bombril. Exato, e aí ele vai falar enzimas. Gente, se eu cuspir num balde com água e botar minha roupa ali, tem enzimas ali, tá? Tem pitialina ali, não tem... e tem isoativos, né? Então,
Aí tem o produto especializado, olha, esse é o pré-lavagem, e esse é o pré-lavagem pronto uso, sabe? E me parece ali que é tudo sabão, né? A Eduarda falou aqui também das enzimas, né? Outra, né, a própria construção, né, do comercial. Então, eles apresentam o produto, começa a tocar aquele techno, né, aquela musiquinha de tecnologia, tal. Então, é tudo, mas está tudo, o laboratório, né, então ele mistura ali o sabãozinho no becker, né, como se fosse, né, necessário aquilo. Eu acho né, alguém colocou aqui da mulher moderna, né, então a Bianca tá falando aqui. Então, essa também ideia de que quem não acompanha isso, quem não usa como é que chama ali, o produto da Bombril, porque é ultrapassado, né, então é quase negacionista, né, então você não usa isso, você está por fora, né. Outra, né, então tem uma série de elementos aí que mostram que a ciência tem um poder e estereótipos. Por outro lado, o comercial, ele acaba indicando algumas questões sociais que estão dentro da ciência, né? Então, quem que é o cientista ali? Alguns problemas sociais, alguns preconceitos sociais que não deveriam existir numa ciência universal, numa ciência neutra, desinteressada. Então, quem que é o cientista ali, quem que é a pessoa que está precisando de ajuda? É quase a história da princesa que precisa ser salva pelo príncipe, né? Essa questão do homem cientista e da mulher dona de casa que precisa de uma ajuda porque ela sofre na casa. Então, é um homem ali, né, de jaleco, né, que está no controle da situação, que dá um susto nela, inclusive quando ele derrama o vinho ali na roupa, né? Coitadinha, ela não sabe que eu tenho o poder da ciência e vou tirar essa mancha com facilidade, mas eu sei, porque sou eu que sou o homem de jaleco aqui, né? Então, a gente percebe também que essa visão estereotipada, ela ignora, né, e às vezes as próprias narrativas trazem que a ciência ela é construída com uma série de preconceitos sociais. Então, eu não me lembro de um comercial de TV que tem um cientista negro, por exemplo. Então, é sempre branco, caucasiano, né, e homem, né, na maior parte das vezes é homem. Então, eu acho que, com isso, o que eu estou querendo destacar, né, que essa visão antidiferenciacionista, ela traz uma série de estereótipos que podem ser bem negativos. Eu acho que, inclusive, para o próprio funcionamento das instituições de ciência, né? Então, a gente vai discutir, né, isso durante o curso. Então, o Henrique, né, falou de outro produto aqui, do Vanish. Então, tem, né, a questão é que não só, né, a ciência ela influencia o que a gente consome, como a gente consome, mas ela influencia vários outros fatores da nossa vida diária, né, e às vezes sem discussão. Então, isso vai ter consequências sociais. Então, eu vou correr um pouco aqui com a minha discussão, que a gente está chegando aqui no nosso horário, né? Então, o que essas, né, a gente fez aqui uma crítica da abordagem diferenciacionista, a partir do comercial, mas também a gente fez uma crítica a partir da abordagem antidiferenciacionista, né, que é a questão de quem que é o cientista, né, e isso se reproduz na sociedade. Então, a sociologia da ciência, ela permite a gente, e a visão dessas diferentes visões, entender melhor, né, essas
tanto uma visão mais do senso comum, mais estereotipada de ciência, como uma visão mais crítica e que discute a ciência, né? Então, esse que é o objetivo, né? A gente entender como é que é a organização da ciência, como é que ela se relaciona com a sociedade, e o que é muito importante, né? Que todas essas visões de ciência, não só elas são uma definição, mas em ciências sociais, em geral, as definições, elas se transformam em prescrições, em recomendações de conduta. Então, quando eu defino o Estado de uma forma ou de outra, eu estou dizendo também como o Estado deve ser. Então, essas definições de ciência, elas geram prescrições, né? Seja no financiamento, seja na avaliação, seja sobre o que é mérito científico ou não, como é que a ciência deve ser ensinada na graduação, na pós-graduação, como é que deve se comunicar com a sociedade. É isso essa que é a importância, né, dessa nossa discussão, que essas visões, elas vão mudar as instituições de ciência, elas vão mudar as regras de como a ciência funciona, e para a gente que está numa universidade, isso é bastante importante. Então, a gente vai tratar aqui de duas abordagens, né? Uma mais positivista, né, que vem lá do século XIX, que vai ser predominante entre os anos 30 e 60 do século XX, né, de que a ciência neutra, ela é necessariamente benéfica, né, não só benéfica, mas necessária, ela progride por acumulação e ela é universal. Então, essa definição, o que ela recomenda, em termos de relação da ciência e tecnologia com a sociedade? Que a produção de ciência e tecnologia, as instituições que produzem, têm autonomia, né, porque elas funcionam bem de acordo com suas regras internas ou sua ética, né, de um determinado campo social. Então, essa é uma das visões. A outra visão, né, que é a visão antidiferenciacionista, ela surge nos anos 60, né, como a gente conversou aqui, a partir de uma virada epistemológica, né, como foi dito aqui, mas que a gente pode pensar num crescimento do pensamento pós-moderno e principalmente do construtivismo em sociologia. Então, o que é o construtivismo, né? Falando rapidamente, a gente vai retomar isso em outras aulas, mas é uma corrente sociológica que diz que todas as instituições, suas normas e seus atores, seus integrantes, são socialmente construídos em função de um determinado contexto social, econômico e cultural. E que, portanto, a ciência também, ela é feita assim, ela vai ser localizada. Então, eles vão dizer, olha, é por isso que a ciência num país que é islâmico, ela é diferente da ciência de um país que é cristão, ou a ciência de um país autoritário, ela é diferente da ciência num país democrático, porque o contexto que vai mudar o formato da ciência. Se tem relação com o construtivismo de Piaget, eu não conheço, não é minha área, mas eu acho provável que sim, porque são grandes correntes de pensamento em ciências sociais. Eu acho que talvez essa ideia ela tenha se difundido em vários campos. Mas eu acho que pode ser um tema aí para pensar um trabalhinho. Então, como é que essa ideia se espalha? Então, eles vão ter uma visão muito desconfiada, na verdade, cética da ciência, de que, inclusive, a ciência e tecnologia modernas, elas geram efeitos negativos, então, afirmar a superioridade epistemológica do Ocidente,
né? Na verdade, a gente enxerga isso muito bem, né, do mundo desenvolvido sobre o mundo em desenvolvimento ou subdesenvolvido, né? Então, o conhecimento válido é aquele da ciência dominante, né, e também, né, defender interesses, né, econômicos que têm trazido problemas ambientais, problemas sociais, né? Então, né, não é algo neutro. Talvez, né, a ciência fosse mais neutra quando ela não era ainda big science, não era ciência em larga escala. Então, século XVII, século XVIII ali, mas quando ela se torna algo que faz parte do processo de acumulação capitalista, né, ela começa a gerar esse tipo de problema. E a gente vai retomar isso também, né, quando a gente, na nossa aula sobre os antidiferenciacionistas, mas tem muito a ver com o próprio movimento cultural da época, né, a contracultura e tudo mais. Mas a gente vai voltar para isso. Então, para essa corrente, né, a verdade ou o fato científico, ele não existe enquanto construção ou representação fiel da realidade. Sempre esse fato científico ele vai ser fruto de um contexto e dos interesses que existem nesse contexto. Então, qual que é a prescrição, né, desse grupo? Né, de que a ciência seja controlada, seja pelo Estado representante da sociedade, seja pela própria sociedade diretamente, né, que tenha, mas que seja controlada por órgãos com legitimidade social. Né? Então, a discussão sobre o aborto, que a gente fez na última aula, é um exemplo disso. Né? Mas é claro que aí a gente tem que separar, né, as questões mais polêmicas e mais incertas daquelas questões mais consensuais, né, e que se tem mais certeza, né, porque senão a gente cai num relativismo que alimenta, inclusive, o negacionismo, né, e hoje a gente está vendo um problema disso. Né. Então, por exemplo, então, para a gente decidir sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid, a gente tem que fazer um plebiscito para isso, uma votação popular. Então, tem temas, né, eu acho que tem questões que são mais ou menos consensuais, e que existe uma certa certeza sobre elas, ou pelo menos que o risco é menor. Mas existem outros temas, né? Então, o aborto é um deles, ou o uso de transgênicos, ou a nossa matriz energética, né? Que aí eu acho que a autoridade científica ela pode ser muito perigosa. Mas isso é outra discussão que a gente vai retomar ali no curso, ao longo do curso. Tudo bem, pessoal? Então, a abordagem diferenciacionista é essa, né, por que diferenciacionista? Né, eu acho que isso é importante a gente absorver aqui hoje, né, que, primeiro, a ciência e tecnologia, ela funciona de uma maneira diferente de outras esferas de conhecimento social, né? Ela é mais confiável, ela é objeto de um controle por uma comunidade de cientistas que desconfiam um dos outros, né? Isso que a gente vai ver na aula que vem, do ceticismo organizado do Merton, e que essa forma de conhecimento ela é superior, né, a outras formas de produção de conhecimento, né? Que ela vai ser em função da racionalidade da ciência, que é universal, supostamente universal, né? Isso é um dos pontos que a gente vai colocar em discussão. Então, como foi comentado, acho que foi a Bianca que comentou
no começo da aula, né, questionar isso, essa racionalidade, essa universalidade, é considerado quase que um negacionismo, né? Então, você está tocando o quê? Na honestidade do trabalho científico, na validade do trabalho científico, né? Agora, um problema, né, é que essa visão ela acaba sendo, né, muito homogeneizante, né? Então, a gente não, na minha opinião, a gente não fala de ciência, a gente fala de ciências, né? A ciência ela é localizada. Então, vai variar muito entre campos, entre locais, entre instituições. E aí eu já estou indo para o próximo do argumento construtivista, né? Agora, por outro lado, a gente não pode negar as evidências, né, de alguns fatos, né? Então, por exemplo, se eu vou dizer que, né, bom, os felinos são todos bonzinhos, bonitinhos, né, e eu dizer que o leão é feroz é uma coisa socialmente construída. Agora, vai lá botar a mão no leão, né, para ver o que te acontece, né? Não é a mesma coisa que botar a mão no gato. Então, tem fatos, gente, que não dá para se refutar, né? Então, por mais que, né, naturalmente, a ciência ela seja, uma parte importante dela seja ser aberta à refutação, né? Mas alguns fatos, né, são difíceis de se refutar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O Henrique está perguntando sobre a corrida pelas vacinas, né, empresas cientistas. Então, esse é um problema, né? Então, essa é uma questão que os antidiferenciacionistas poderiam focar, né? Então, que interesse que tem, além do combate à pandemia, além da própria descoberta, né, dos cientistas que estão procurando combater isso, que desconfianças, e a gente vê que está gerando uma desconfiança como nunca antes, né? Então, a gente nunca tinha acompanhado protocolo de testes de vacina. Minha vida inteira eu tomei vacina e nem ficava sabendo se a Anvisa certificou, se deu problema. Então, virou uma novela isso, na verdade, né? E isso gera o quê? Isso está gerando uma negação das pessoas em tomarem a vacina. Você vê que o efeito é muito ruim disso, né? De quando esses interesses eles ficam evidentes, né? Então tem muito, né? Eu acho que hoje a gente não teria tempo para discutir isso, mas eu acho que esse é um assunto que a gente vai voltar aqui. Então podemos, inclusive, na aula que vem, tratar desse assunto, e eu pediria até que vocês postassem no fórum da aula isso, né? Que aí a gente pode discutir por lá. Então, isso dos diferenciacionistas. Pessoal, já deu aqui 10 horas, né? Então, fiquem à vontade. Claro que até antes desse horário, vocês estão à vontade para sair da sala, né? Mas eu só vou finalizar aqui, tá? E depois vai ficar gravado, né? Mas não se inibam aí, eu sei que vocês têm outros compromissos, eu acabei me estendendo aqui. Tenho que dar uma controlada melhor no tempo. Então, a Eduarda está falando uma coisa interessante, né? Que a gente saber como realmente funciona a ciência, que ela não é perfeita, que ela não é livre de interesses, e que a gente tem que olhar cada caso, né, na sua particularidade, né? De que eu acho que aumenta a confiança na ciência. Então, a gente entender melhor. Porque eu acho que só para colocar a minha posição aqui, né, eu acho que não é a última ciência, né, os sistemas, as ciências, melhor dizendo, eu acredito que são, para uma série de assuntos, né, os melhores maneiras de explicar, né, e de prescrever.
Mas eu acho que a gente tem que entender como cada um funciona, né? Como cada estabelecimento de fato funciona, qual que é o interesse que está ali, quais que são as implicações, né? Então a gente sempre tem que ser muito crítico, né? E aí eu acho que a educação científica ela pode ser muito importante nisso, né? Então, mas uma educação científica em que a gente se aproprie realmente do que é ciência, né? Não é aquela educação científica tradicional que coloca a ciência num pedestal, né? E aquela história da ciência, os grandes cientistas e os heróis da ciência, é contextualizar, né? Como essa ciência realizada, né? Eu acho que aumenta a confiança e talvez aumente eu acho que a ciência ela não é simplesmente o conhecimento, ser cientista não é simplesmente ter um conhecimento especializado de uma determinada área. Eu acho que é uma atitude de pensamento, né? Eu acho que é o pensamento cético, né? Mas não é o cético, né? Vamos dizer assim, pelo ceticismo, né? É de se questionar e trazer questões legítimas, né? Ceticismo não é ser pentelho o tempo inteiro com todas as questões, né? Mas também é acreditar nas evidências, né? Ou, se eu não acredito nas evidências, procurar uma evidência alternativa. Eu acho que é aí que, né, eu acho que a cultura científica, talvez ela seja mais importante que o conhecimento científico em si, para a sociedade. Ter essa atitude com relação aos fatos, né, que são colocados para a gente. E aí a educação científica, eu acho que ela tem que ser mais emancipadora, né? Pessoal, eu vou retomar, né, acabei me estendendo aqui, vou retomar o final dessa aula na nossa próxima aula, de segunda, mas a gente vai focar mais no texto do Merton, né? Mas eu vou querer finalizar aqui de onde a gente parou, né? Então, eu vou interromper a gravação aqui, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão que a gente possa registrar aqui. Então, estou interrompendo a gravação.